Muito boa tarde, meus amados. Graça e paz. Vamos para a palavra de Deus, que é o momento da palavra. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, conforme está no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus amados, aqui a palavra de Deus fala do verdadeiro evangelho e do falso evangelho. O falso evangelho não seria uma outra Bíblia, mas a distorção da palavra de Deus em benefícios próprios. O verdadeiro evangelho, ele consiste em pregar as boas novas da salvação, permitindo ao salvo entrar no reino de Deus, enquanto o falso evangelho consiste em pregar as coisas da terra, isto é, bens materiais, riquezas, prosperidade, as boas coisas do reino deste mundo, isto é, de Satanás. O verdadeiro evangelho prega o arrependimento, a mudança de vida, a mensagem da cruz de Cristo, que é loucura para os que perecem. O falso evangelho prega uma mensagem que soa bem aos ouvidos e às necessidades do homem atual. O verdadeiro evangelho apresenta um evangelho cristocêntrico, em que Cristo é o centro. O falso evangelho apresenta um evangelho antropocêntrico, centrado no homem e nas suas vontades. O verdadeiro evangelho convence que aqueles que estão em Cristo passarão por aflições e terão que estar dispostos em sofrer pelo evangelho. O falso evangelho consiste em dizer que estamos livres de problemas, não se pode sofrer, pois isto é falta de fé. O verdadeiro evangelho prega a ajuda do alto. O falso evangelho prega a mensagem de autoajuda. O verdadeiro evangelho afirma que, no culto coletivo a Deus, devemos adorá-lo voluntariamente, em espírito e em verdade, não pelo que ele pode nos dar, mas sim pelo que ele é, sem segundas intenções. O falso evangelho leva as pessoas a achar que Deus é um Papai Noel, fazendo as pessoas serem apenas interesseiras. O verdadeiro evangelho faz o pecador prostrar-se, humilhar-se, quebrantar-se diante da grandeza de Deus, adorando-o. O falso evangelho faz o pecador adorar e idolatrar cantores gospel,
pastores, apóstolos e missionários fraudulentos, fazendo com que a palavra destes tenha mais peso do que a própria Bíblia. O verdadeiro Evangelho ensina que devemos examinar tudo e reter o que é bom. O falso Evangelho ensina somente que pastores ou líderes que são ungidos do Senhor, fazendo destes inquestionáveis, mesmo estando em pecado e fazendo o povo de Deus pecar. O verdadeiro Evangelho ensina que somos servos de Deus e que temos que obedecê-lo, acatando a vontade dele. O falso Evangelho ensina que podemos mandar em Deus, determinando o que quisermos, ou seja, ensina que podemos colocar Deus contra a parede, tornando-o nosso servo. O verdadeiro Evangelho incentiva o cristão a estudar, buscar conhecimento da palavra de Deus. O falso Evangelho não incentiva o ensino das sagradas Escrituras, ao contrário, deturpando-as conforme os seus interesses. Meus amados, vivemos dias difíceis. E tudo isto foi alertado por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas do passado. Que nos últimos dias, as pessoas deixariam de dar ouvidos ao verdadeiro Evangelho para darem ouvidos a espíritos enganadores. Para ser salvo, meus amados, é só o verdadeiro Evangelho. Salvação só em Jesus Cristo. Pense nisso. Reflita nestas palavras. Amanhã, quarta-feira, às 19h30, eu estarei trazendo para vocês uma palavra de fé no culto de avivamento, um culto de RCE, um culto de ensino, de crescimento espiritual, que não será presencial, será apenas online, com gravação em estúdio, onde você pode acompanhar a partir das 19h30 na página ICB Fátima no Facebook. Fique na paz do Senhor, que você tenha uma ótima terça-feira. Deus te abençoe.